Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Casa da Moeda, falsa. Quadrilha foi alvo de operação da Polícia Federal hoje no estado e a soma produzida pelos criminosos é milionária. O resultado da intolerância, uma família abalada por um crime brutal. Nossa equipe conversou com a viúva do trabalhador linchado em Rio Grande há uma semana. Do crime à educação. Celulares apreendidos em presídios viram ferramentas de estudo. O que você acha desta transformação? Deixe a sua opinião na nossa página no facebook.com/SBTRS Oficial. Mais uma vez, o Rio Grande do Sul abaixo de zero. Você tem coragem de subir nesta garupa? O friozão voltou com geada em grande parte do estado. Já já as belas imagens do inverno gaúcho. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Preste atenção nesta imagem que nós vamos mostrar. Um acidente gravíssimo no noroeste do estado. Olha só o que acontece com este motoqueiro. Ele está andando na Avenida Ijuí, uma das principais avenidas da cidade de Miraguaí. Fica ali pertinho do Tenente Portela, Frederico Westphalen. O motociclista simplesmente perde o controle da moto, vai em cima ali do canteiro e bate num poste. Em seguida foi feito todo o atendimento a ele. Este grave acidente que aconteceu na manhã de ontem em Miraguaí, era 11h30, entre 11h30 e meio-dia. Este gravíssimo acidente nessa imagem que a gente pode observar. Vejam que, um detalhe importante, chovia, a pista está molhada. Para quem está chegando agora, 11 horas e 39 minutos, estamos com as imagens de um grave acidente que aconteceu na manhã de ontem na cidade de Miraguaí. Aliás, uma cidade bastante conhecida por uma região indígena. Há muitos índios nessa região de Miraguaí. Como eu disse, pertinho de Tenente Portela, Frederico Westphalen, Três Passos, é toda aquela região. Este motociclista que perde o controle da moto, a gente vê que ele já vem pelo centro da avenida, né? Naquela imagem, aí a gente já consegue observar, ele já vai mais pelo centro, na hora que ele dobra ali à direita, perde o controle no meio-fio e bate em cheio no poste. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes e informação sobre este acidente. Vamos ainda detalhar, vamos ter uma entrevista a respeito da distribuição de alimentos aqui em Porto Alegre. Nós temos muita informação até 1 da tarde. E tem novidades sobre o tempo. Estael Cias já está aqui com a gente e tem gafanhoto também, mais uma nuvem de gafanhotos. Nós vamos até 1 da tarde com muita informação. Um rápido intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos. Preste atenção nesse recado. A Salute, rede de cuidados à saúde com 24 anos de experiência e mais de 35 mil clientes. A Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos, com mais de 20 especialidades, mais de 1.000 opções de exames e ainda você conta com descontos em medicamentos, tabela diferenciada na realização de consultas, podendo inclusive parcelar produtos e serviços. A Salute não é plano de saúde. É solução. Por isso, você já começa a usar desde o primeiro dia. Não tem carência, não. Está esperando o quê? Ligue agora, 3014 1111 e faça parte da Salute a partir, sabe de quanto? R$ 49,00 por mês. Salute Porto Alegre, aberta de domingo a domingo, na Zona Norte, na Zona Sul e, atenção, em breve no centro aqui de Porto Alegre. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. Muito bem, 11 horas e 45 minutos, faltando 15 para o meio-dia, está na hora da gente falar de esporte. A atração não falta, vem todo mundo para cá. Pegadinha. Bom dia, meu irmão Glauco Paza, tudo bem, Glauco? Que sacanagem. Olá, meus amigos, eu estou em São Paulo, nos estúdios do SBT, onde acontece nesse momento o Teleton. Eu estou no estúdio 6, onde é o estúdio do Ratinho, transformado neste palco aqui.
Quanta história nesse ano, hein? Vem pra cá, Jeremias Werneck, cadê o Glauco Paz? Olá, bom dia a todos. Bom dia, André. Não podemos deixar de falar Bom dia. do que aconteceu ontem nesse Grenal, que era para ser história. Bah, que coisa boa te receber aqui com a gente. Amanhã tem Masbach aqui na tela do SBT e a Bruna Colossi conta o que vai ter amanhã. Quer ser feliz? Vem pra cá. Pô, que bela homenagem, que surpresa, hein? Poxa vida, que legal. E agora assim, ó, quanta coisa desse ano de SBT, que Pois coisa, é, hein? parece bem mais, né? Parece, E eu olha. continuo dizendo, quando eu crescer, ficar bem velho, eu quero ser que nem o André Harra. É, aí tu vai querer usar uma gravata igual a minha também, né? É, né? Bom gosto. Não é uma coisa que se compra. Mas ó, olha só a mesma cor, ó. Estamos combinando, hein? Claro. Olha né? só. Mas que legal, que bacana homenagem, Parabéns, gente. André. Muito obrigado. Eu Poxa, aprendi muito nesse curto tempo que a gente está aqui juntos. E sei que é de coração também, todo mundo agradecendo por esse 1 ano de convivência e muita informação. Parabéns mesmo. Ah, muito legal. Obrigado aí pela homenagem. E esse momento que a gente vive aqui no SBT de tanta experiência, né? A Estael Cia chegando aqui com a gente também, né, Estael? Verdade, verdade. Quantos assuntos, né, que a gente falou? A gente falou de chuva fantasma, falou de gafanhoto. temporal, de gafanhoto, e vai continuar falando pelo jeito. Mas foi um ano, está sendo um ano, né? Fechando hoje é o dia da estreia, de fato. Foi um ano com muitas experiências, assim, muitas mesmo. Mas principalmente, assim, a turma toda do SBT, assim, uma coisa incrível, assim, que família mesmo. O pessoal começando, né, com o Danilo, que é o nosso diretor de jornalismo, e passando por cada um, né, dos nossos colegas, pessoal de trás das câmeras, pessoal de técnica, pessoal que tem ideia de casa, não faz ideia do tamanho que é essa máquina para a gente estar aqui na frente das câmeras. Então, repórteres, né, Lucas Abate, cadê o Lucas Abate? Está aqui o Lucas Abate, quer dizer, toda essa agilidade que nós temos, né, toda esse poder de entregar a notícia, né, para o telespectador exige um conjunto muito grande de pessoas e de muita competência e dedicação também. Então, nesse 1 ano, a homenagem é para o SBT, é para todos os colegas desse jornal que a gente começou a fazer de uma maneira diferente também, falando muito do tempo, que é uma coisa que no nosso Rio Grande isso varia muito, né, Estael? Então, é uma informação que ela é muito válida, diferente de outros estados do Brasil, onde o tempo praticamente não muda. É uma rotina, né? Aqui não, aqui tem novidade sempre. Aqui a gente não sempre tem tédio. Aqui a gente sempre tem novidades, como Aqui hoje, tem por muita exemplo. geada, viu, André? Que até ela é uma geada que... Entendi. Né? É, o cabelinho branco, né? Mas faz parte da experiência, né? Não tem jeito. E ainda que tem cabelo, né? Os institutos de beleza estão fechados, né? Então a gente entende essa situação. Puxa vida, aí. agora te entregou geada amplia mesmo. do tempo do instituto. Lembra quando a minha mãe ia no instituto? Né? Hoje é salão, né? Hoje já dá para falar salão. Mas então, gente, enfim, vamos agora tratar de de passar informação. Fechamos aí 1 ano com o SBT Rio Grande e a homenagem a todos, aos meus colegas. Olha, eu fico muito feliz de falar isso e muito orgulhoso porque o que essa equipe, a gente com o telefone aqui, o jornal no ar e vai se comunicando, o próprio Lucas, que é um jovem talento, né? Durante o jornal a gente vai conversando, passando informações, trocando e é com toda a equipe assim. Então é muito legal, Pois o pessoal que pega quero, junto mesmo. Eu quero cometer uma inconfidência aqui, ó. No intervalo do primeiro para o segundo bloco, o André Harra apareceu aqui dentro da redação. Eu olhei, só um pouquinho, apertaram o cinto e o piloto sumiu. Eu fui lá ver se estava tudo bem, né, Lucas? André, até quero dar meu relato aqui. Estou 4 meses aí junto com vocês, o programa completando 1 ano. Então, não te dei um abraço ainda, da metade Lucas do Abate. tempo. Estou junto. Era isso mesmo, André, que eu ia falar.
que eu comecei em março aqui na SBT, estou aprendendo muito com vocês, contigo, com o Glauco Paza, com toda a turma aí da SBT, porque eu venho de um outro meio, estou aprendendo a fazer televisão com vocês. Desde o rádio, e né? acredito que está sendo um período de muito aprendizado também para todo mundo, porque a gente está aprendendo a fazer um novo estilo de televisão agora com máscara, com 2 microfones. Então é uma situação que todo dia a gente aprende mais um pouquinho. E como a gente não conseguiu ainda nem se cumprimentar praticamente direito por conta do distanciamento, então deixo aqui, André, direto das ruas, o meu abraço à distância aí para toda a turma do SBT Rio Grande. Um abraço virtual aí. A Bruna Colossi também está nos devendo um abraço, mas que quando, se Deus quiser, isso já está passando, né, gente? Olha, eu lembro quando começou toda essa função de distanciamento, a gente ficou meio chocado no início, fazia uma semana que não podia dar um abraço nas pessoas, e foram 2, e foram 3, e agora estamos indo aí para o 5º mês. Mas a gente vai conseguir, vai conseguir. Daqui a pouco, então, os nossos colegas Lucas Abate e o Glauco Paza. E, mais uma vez, um beijo em cada um dos nossos colegas aqui do SBT. E por o Matheus não para, até para ti, Matheus, que não para de falar aqui no meu ouvido. É por isso a música Bessa-me Mútil, é isso? É Bessa-me... É que eu faço muita brincadeira com essa música, Bessa-me Mútil. Tá bom. Nos tempos de rádio. Muito bem, até já então, Glauco e Lucas Abate. Estael Cias. Aliás, a gente vai falar de esporte com a Estael, agora eu já me perdi. Vamos de esporte, eu já tá me desestabilizou o homem. Já estava perdido. Mas essa música aí, porque eu fico em tempo inteiro, né, nos intervalos, eu fico brincando de rádio, assim, fazendo locuções antigas e anunciando músicas. E o Bessa-me Mútil com Ray Cunniff era uma delas. Nossa Senhora. Mas vamos lá, porque hoje termina então a fase de classificação do 2º turno do Gauchão. Agora, o que isso significa, hein, Glauco? Pois vai definir título? Sim, sabia que pode definir um campeão? Mas olha só, vamos lá, vamos contextualizar a situação. Hoje tem matiné. Por quê? Porque todos os jogos do Gauchão são às 3 horas da tarde. Para manter o tal equilíbrio técnico, né? Todos os jogos no mesmo horário, 3 da tarde. Lembrando os jogos da dupla Grenal. O Inter joga no seu CT em Alvorada contra o Aimoré. E em Lajeado, o Novo Hamburgo manda seu jogo contra o Grêmio. Qual é um dos compromissos da dupla Grenal, independentemente de classificação, enfim? Mostrar o melhor futebol do que mostrou na última rodada, por exemplo, né? Em que os dois empataram e ficaram devendo. Essa é a verdade. Mas agora você perguntou, o que vale esta rodada? Vale, por exemplo, vale a taça de campeão no interior, que é uma taça simbólica, né? Mas é o campeão no interior, vale muito para esses times que lutam muito para chegar lá em cima no topo da tabela. Então hoje sai o campeão no interior, por quê? Porque são as 2 fases de classificação e não conta lá o mata-mata, a pontuação do mata-mata. Então hoje se define isso. E mais, tem vagas em jogo para a Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo menos uma para a Copa do Brasil e mais 2 vagas para a Série D. Então tem gente ali que vai realmente lutar para conseguir algo mais nessa rodada de hoje, que encerra a fase de classificação do 2º turno. E por isso, né, Glauco, por isso que a volta do Gauchão é importante, porque assim, a gente não se dá conta, mas é uma série de passos, né, de degraus que os times vão passando, a própria dupla Grenal, né, e isso vira uma cadeia. Então, é uma fase que leva a uma taça, que leva a um título, que leva... Indiretamente, André, a gente está falando de mão de obra. Por quê? Porque projeta o clube para competição nacional, por exemplo. Sim. Você vai contratar mais gente, você vai manter mais gente em atividade, inclusive lá na arrumação do gramado, do estádio. É uma cadeia também nesse sentido, né? Agora, é uma nova realidade, é o chamado novo normal, os cuidados sanitários intensos que estão acontecendo, aliás, em todo o país. Você vai ver uma imagem agora que é, no mínimo, surpreendente, aconteceu lá no Ceará. Nossa! Olha aí, esse é o André Luiz, gaúcho André Luiz, ex-jogador do Inter, que é auxiliar do Guto Ferreira lá no Ceará. Ele chegou no estádio e teve a temperatura medida e ele se assustou. Sim. Mas como mãos não? Ao álcool, como diz. Como não se assustar, né? Pois é, mas é a nova realidade. Medição de temperatura, utilização de máscara, tudo isso, mais uma vez, vai estar em campo, André. Agora, que cena essa chocante, né? Porque eu susto,
Né? A gente vê que foi, né, foi natural, assim, do susto que ele leva. E vejam só, usando óculos de proteção, que é bastante importante também, né? Esses óculos aí de proteção dos olhos. Até daqui a pouco, Glauco Paz, e atenção, olha só essa história. A Polícia Federal prendeu o chefe de uma organização criminosa que comandava, sabe o quê? Um laboratório de falsificação de moeda aqui no estado. Inclusive, a própria Casa da Moeda disse que era um dos principais laboratórios do Brasil e que precisava, de fato, que a polícia descobrisse aonde estava este laboratório. Quem traz os detalhes para a gente é o colega Lucas Abate. Aliás, muito dinheiro foi apreendido, dinheiro falso, né, Lucas? Pois é, André, só nos últimos 4 anos, a Polícia Federal, a Casa da Moeda, o Banco Central, identificaram que esse grupo originou pelo menos 28 mil cédulas, de todos os tipos, de 10, de 20, 50 e 100 reais. Só não tinha nota de 3 reais, André, porque seria muita falsificação. E esse valor aí somou 2 milhões de reais dos valores que foram apreendidos e retirados de circulação. Ou seja, certamente tem mais dinheiro falso dessa quadrilha que está circulando no mercado. Então, hoje, a Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em várias regiões do Rio Grande do Sul e prendeu em Três Coroas, no Vale do Paranhana, o líder dessa organização e também um grande aparato, vários equipamentos para fazer essa falsificação das moedas. E, além desse homem, foi preso em flagrante também em Torres, lá no litoral, um médico que era responsável por negociar e enviar essas notas pelos Correios. Mas que coisa isso, incrível. Agora, para quem está chegando agora, 11h58, faltando 2 minutos para o meio-dia, foi uma apreensão que aconteceu hoje de manhã. A fábrica ficava em Três Coroas, é isso? O laboratório, na verdade, né, Lucas? Ficava em Canoas? O laboratório ficava em Três Coroas. Três Coroas, perdão. Três Coroas. Pois é, vejam só, é um laboratório que fazia de uma maneira muito perfeita a reprodução de notas falsas de real. E vejam há quanto tempo que isso funcionava, Lucas? Pelo menos 4 anos que foi identificada a atividade dessa quadrilha. 4 anos, o Banco Central acaba apreendendo, recebendo notas falsas, identificadas como falsas, e notas que são atribuídas a esse grupo devido à qualidade mesmo dessa falsificação. Até por isso, era um grupo crucial, era muito necessário para encontrar esse grupo e tentar desarticular também esse esquema, essa fábrica de dinheiro, devido à veracidade que eles conseguiam colocar nessas notas, que pessoas acostumadas a lidar com dinheiro também não conseguiam naturalmente identificar que eram falsas. Então, pelo menos nesses 4 anos, 28 mil notas e 2 milhões de reais apreendidos. Agora, é um grupo que foi preso, quer dizer, são quantos integrantes? 4 integrantes, pelo menos, é isso? São 4? São 2 prisões até o momento. 2 Foram prisões. 6 mandados de busca. 6 mandados de busca e apreensão em 6 regiões do estado. Esses mandados que servem para tentar localizar outras provas, as próprias moedas, e até mesmo os equipamentos que foram encontrados em Três Coroas. E nesses mandados acabaram prendendo em flagrante essas 2 pessoas. O homem que é apontado como líder em Três Coroas estava com todo esse equipamento, e um segundo homem, um médico, que foi preso lá em Torres. Claro, a polícia ainda investiga esse grupo, esses mandados servem nesse primeiro momento para dar uma base de investigação, para a polícia seguir investigando, para descobrir também de que forma agia esse grupo, André. Porque se tem uma suspeita que eles remetiam, que eles vendiam esse dinheiro falso pela internet. Por exemplo, um exemplo mesmo, uma pessoa dava uma nota verdadeira de 20 reais e recebia em troca 5 de 20 reais falsas. Então, esse esquema que a Polícia Federal vai investigar agora a partir dessas provas que foram levantadas nos mandados de busca e apreensão. E pelas informações da polícia, esse médico que foi preso em Torres era o que fazia toda a entrega da mercadoria, né, do dinheiro falso, inclusive utilizando os Correios. O Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? É que, na verdade, olha, André... lá vem. Bastante dinheiro, olha só. Lá vem. Só um detalhe, ó atrás. Branco. É claro que isso aqui é uma brincadeira, mas o que eu quero dizer é que eu tenho dificuldade realmente para reconhecer uma nota verdadeira. Isso é muito fácil de passar para frente. As pessoas que recebem podem ser enquadradas também a partir do momento que elas não conseguirem comprovar, logicamente, que são vítimas, né? Exatamente.
Mas as lojas, principalmente em notas grandes, como essa, uma nota de R$100, tem dispositivos, tem treinamentos para funcionários para poder ver, né, se existe aquela linha, se existe o contraste, para ver se a nota é falsa. Mas eu vou te dizer, olha, a minha mãe seria pega, eu seria pego, certamente, né? Porque é uma atividade criminosa que se especializou muito. Em alguns locais usam uma caneta e em outros, quem recebe vai com a própria unha, né? Porque tem uma ranhura num determinado ponto específico que ali a pessoa faz o teste. Agora, a preocupação e a dúvida que fica, André, Lucas, para onde que foi esse dinheiro, hein? Esse dinheiro está circulando por aqui, Pois foi é. enviado para outro estado? Não, esses R$2 milhões já foram apreendidos. São cédulas que chegaram através de banco, de comércio, chegaram de volta até o Banco Central pela identificação de moedas falsas. Então, esse dinheiro já foi apreendido e retirado de circulação. Agora resta saber quanto mais eles imprimiram, e essa fase de mandado de busca e apreensão é crucial para isso, para se identificar quanto dinheiro foi colocado em circulação, mas esses 2 milhões já estão fora de circulação. Até pelo relato do Glauco, até o mesmo teu, André, sobre essa dificuldade de se identificar se a nota é verdadeira ou falsa, não com essa quadrilha especificamente, até porque os responsáveis pela investigação ainda não falaram diretamente à imprensa, mas até outras apreensões que eu acompanhei já, cobri de apreensões de dinheiro, um método que era muito utilizado pelos criminosos é usar as notas mais baixas, por exemplo, de R$10 e R$20, porque são notas que levantam menos suspeitas e são mais fáceis de passar as pessoas para trás. Porque muitas vezes a verificação ocorre só em nota de R$50, R$100 e as notas de 10, 20, que são valores mais baixos, as pessoas não costumam olhar com tanta atenção. Então até fica a dica, né, para o pessoal sempre olhar com atenção todas as notas, independente do valor. É importante sim, e até a gente ter uma orientação, acho que oportunamente a gente vai falar sobre isso, como identificar, né? Se a gente tem aqueles testes simples, básicos para poder, né, identificar. Se tiver outra informação a respeito desse assunto, porque a operação continua, começou hoje de manhã, né, Lucas? Se tiver outra novidade, a gente vai falar ainda mais a respeito destas notas falsas, produzidas aqui no Vale do Paranhana, numa fábrica, né, de uma maneira muito discreta em Três Coroas. Um outro assunto agora, Lucas Abate. Nós vamos falar sobre o caso daquele homem que foi linchado por moradores lá em Rio Grande, no sul do estado. Nós mostramos semana passada isso. Ele tá aí, ó. Ele era ajudante, né, de um caminhão de distribuição de gás. E esse caminhão atropelou uma criança. Ao descer do caminhão para socorrer a menina, ele e o motorista começaram a ser espancados por populares. E ele foi morto a tiros pelo irmão desta criança. Lucas, o que a gente tem de novidades a respeito deste caso aí? Ele com 3 filhos, a mulher grávida, assim, uma coisa absurda. A justiça com as próprias mãos, eles estavam ali, né? Claro que a gente, é um risco que se corre, né? O atropelamento, infelizmente, é um risco. Mas eles pararam, eles foram prestar socorro e mesmo assim foram atacados, Lucas. E é como sempre dizem, André, justiça com as próprias mãos normalmente causa injustiça. E foi o que aconteceu nesse caso. O Márcio André, de 41 anos, pai de 3 filhos, esperando ainda uma menina, mulher grávida de 7 meses, estava prestando socorro e acabou sendo perseguido e morto pelo irmão dessa criança que foi atropelada. Uma criança de 7 anos, estava andando de bicicleta e até não se feriu com gravidade e acabou tomando essa proporção tão grande que resultou na morte de um homem. Pois bem, André, o homem preso por assassinar o Márcio André, irmão dessa menina que estava na bicicleta, é, de certa forma, um velho conhecido da polícia. Ele tem apenas 18 anos de idade, e já uma foi ficha, preso né? preventivamente, mas já tem uma ficha como adolescente, André. E, inclusive, é uma ficha que foi citada no pedido de prisão preventiva dele, porque ele está envolvido em pelo menos outras 3 mortes que aconteceram na região. Como foram crimes que ele cometeu ainda como adolescente, a gente não teve acesso a muitos detalhes, mas já sabemos que ele foi condenado em definitivo, já em 2º grau, por um ato infracional análogo ao homicídio, ou seja, quando um adolescente mata uma outra pessoa e responde ainda a outros 2 procedimentos pelo mesmo motivo, ou seja, envolvido em pelo menos 3 e agora
em um quarto assassinato na cidade de Rio Grande. Que absurdo. Não, e ainda depois a gente está vendo aí na imagem, só para explicar para quem não viu, eles saquearam o caminhão de gás, os moradores saquearam. Quer dizer, enquanto que a menina era atendida, a menina ficou bem, foi para o hospital e ficou bem. Né? A menina ficou bem. Mas enquanto isso, uma turma foi lá e saqueou o caminhão. E eu acho, inclusive, ainda que essas pessoas todas aí deveriam ser responsabilizadas. Então, vejam só, e daqui a pouco a gente tem informações da esposa desse homem, né, que conversou com a gente, né, Lucas? Isso, são 3 fatos que são apurados pela polícia, André. O primeiro, o acidente em si, o atropelamento da menina. O segundo, o assassinato e também as agressões. E o terceiro fato, que é esse saque. A gente conversou hoje com a viúva do Márcio André, que deu um relato bastante emocionado, contando como ele era, uma pessoa que gostava muito do esporte e apostava no esporte, inclusive, André, para combater a violência. Daqui a pouco a gente vai ver esse relato. Daqui a pouco, então, obrigado, Lucas Abate. Olha só, ainda hoje nós vamos mostrar uma iniciativa que transformou objetos do crime em material escolar. Sabia disso? Tanto a gente fala dessas apreensões que acabam indo para depósitos, porque tem que transitar em julgado, ou seja, tem que ir até o fim do processo, esse material todo parado, seja carro, seja celular. Pois nesse projeto aí, as crianças vão receber celulares apreendidos dentro das cadeias, ou seja, se continuar isso, não vai faltar telefone celular, não vai faltar criança sem telefone celular, porque o que tem de celular dentro de cadeia é uma coisa impressionante. Pois agora, esses celulares estão indo para as crianças e neste momento importante aí de pandemia, que vão poder aproveitar em casa, vão ter acesso, portanto, ao aprendizado. Já já a gente vai mostrar a reportagem da colega Luciane Coleman e a gente quer a sua participação também, respondendo para a gente o que vocês acham dessa ideia e assim como outros objetos, né, apreendidos com criminosos, se eles deveriam não ser usados para o bem da sociedade. Vai lá, facebook.com/SBTRSoficial. Bem, por falar em aprendizado, o Tribunal de Contas aqui do Estado deu um prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Porto Alegre forneça alimentação aos alunos das escolas municipais e implemente ações efetivas de educação durante a suspensão das aulas presenciais. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o secretário de Educação aqui de Porto Alegre, o Adriano Naves de Brito. Secretário, o senhor me escuta bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Estou lhe escutando bem. Bom, secretário, essa manifestação do Tribunal de Contas, né, aqui do Estado, fazendo essas duas observações da alimentação e uma política efetiva de aprendizado em meio à pandemia. Por que o senhor acredita que o tribunal fez essas duas considerações, hein, secretário? Eu acredito que o tribunal não tenha ficado satisfeito com o que foi informado a ele e nós informamos as ações que estamos fazendo, nós estamos distribuindo alimentos desde o início da pandemia e provavelmente ele tenha uma ideia diferente, como um projeto diferente, né? Mas ele não é executivo para produzir os resultados que nós estamos produzindo. Nós informamos ao tribunal que desde o início da pandemia nós distribuímos alimentos dentro das escolas até 10 dias depois de suspensas as aulas, quando os alunos, então, deixaram de vir às escolas, e aí nós estamos distribuindo 200 refeições por dia naquele final de março, quando normalmente nós distribuímos 18 mil, né, nas escolas, nós temos 40 mil alunos, somando aí a educação infantil, nós chegamos a 70 mil alunos, então aí nós passamos a distribuir para as famílias. Fizemos uma distribuição que foi uma distribuição seletiva primeiro para as famílias mais vulneráveis, com Bolsa Família. Fizemos isso nas escolas comunitárias e fizemos isso também na escola fundamental e na escola infantil municipal. E qual é a quantidade que foi, secretário? Olha, nós já distribuímos para as escolas fundamentais 253 toneladas. Para as escolas comunitárias, que são basicamente escolas infantis, foram 376 toneladas. E para a educação infantil, nós distribuímos já 169 toneladas de alimentos.
Essa semana, inclusive, estamos com ação de distribuição nas escolas fundamentais e agora todas as famílias vão receber hortifruti grangeiros, mas como são todas as famílias, essa ação vai levar 3 semanas ou 4 semanas em algumas escolas, porque nós temos que levar as famílias paulatinamente. Nós não podemos provocar aí tumulto e aglomeração nas escolas. Então, é uma ação prolongada, mas todas as famílias do ensino fundamental estão sendo atendidas. E na semana passada concluímos a entrega para todas as famílias que buscaram nas escolas da educação comunitária, nas escolas comunitárias aí do entorno. Bom, e estamos com a previsão de entregar em agosto novamente, porque estamos fazendo uma grande compra, para todas as famílias desses três redes que nós temos, a infantil municipal, a fundamental municipal e também a comunitária. Bom, a gente ainda vai voltar sobre esse assunto aí da alimentação, mas tem uma outra questão que é com relação à política, né, de ensino durante a pandemia. Aí eu pergunto para o senhor, como é que está o andamento, né? A gente tem acompanhado aí na rede estadual, há uma série de problemas, inclusive do acesso das crianças ao ensino através do celular. Como é que está acontecendo aqui em Porto Alegre, secretário? Em Porto Alegre, logo em seguida ao início da paralisação, as escolas começaram a enviar conteúdos para os alunos. E nós nos ocupamos muito em fazer um sistema que pudesse efetivamente garantir a avaliação desses conteúdos. Não se trata apenas, e é importante que os pais que nos assistem aqui, não se trata apenas de enviar conteúdos para o aluno e, portanto, se desincumbir da atividade de ensinar. Não adianta nada, nós passamos 3 meses enviando conteúdos para os alunos, nós não sabemos se eles aprenderam, não fazemos a verificação, e aí nós vamos depois dizer, não, as aulas aconteceram, não vamos mais se pôr às aulas. Não funciona assim a educação. Nós precisamos enviar conteúdos, mas precisamos também que esses conteúdos retornem, como em termos de avaliação, que o professor estabeleça um vínculo com o aluno, e foi essa a nossa preocupação. Então, conteúdo estão indo para os alunos desde o início, mas nós introduzimos uma plataforma de gestão da aprendizagem no começo de junho desse ano. E aí fizemos, os últimos 2 meses, fizemos treinamento, formação com professores, com supervisores e os diretores, para que as famílias, então, pudessem agora se integrar a essa plataforma. Nós já temos 40% das nossas famílias integradas à plataforma. Agora nós conseguimos fechar o contrato com todas as teles, as 4, e vamos oferecer, então, acesso gratuito a essa plataforma, sem custo, portanto, para o aluno, e esperamos chegar aí a um percentual muito maior. O senhor fala da internet, acesso à internet? Acesso à internet. Então, eles terão gratuitamente o acesso Mas ainda não tem, secretário? Não, eles não tiveram isso porque nós estamos fazendo a compra desse pacote com as teles. Mesmo assim, nós temos 40% dos alunos já conectados à nossa plataforma. Mas aí como é que vai ficar esses outros 60% aí que não tiveram até agora, por exemplo, acesso? Aí vão ter o ano perdido? Qual vai ser a saída? Não, então, muito importante a sua pergunta. Mesmo os alunos que tiveram acesso, né, isso não significa que todo esse material que chegou ao aluno vai se converter em validade de horas de atividade que vão descontar aí das horas letivas do ano. O que nós temos que fazer é o seguinte: por turma, nós vamos avaliar a conexão entre o professor e os seus alunos, e naquelas turmas em que nós verificarmos que há realmente 100% de relação entre os professores e os alunos, nós vamos validar a atividade. Aquelas turmas onde isso não acontecer, nós vamos dar as atividades presencialmente. André, nós não podemos fazer de conta que nós estamos ensinando as crianças. Mandar conteúdo e não fazer avaliação, não haver vínculo entre professor e aluno, não resolve o problema. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a família fique bem tranquila. Aqueles familiares, aquelas famílias que não conseguirem fazer a conexão, elas terão, nas nossas escolas, quando voltarmos presencialmente, toda a carga horária dada. São as 800 horas que estão previstas no calendário escolar. E a volta às aulas tem alguma previsão, secretário? Tem alguma previsão? Não, essa não temos ainda nenhuma previsão, aí é um tema de questão sanitária, então nós temos que consultar e estamos hoje sendo orientados pela Secretaria de Saúde. Depois eu quero voltar ao senhor com relação à transparência desses números, que é uma das justificativas, né, que foram encaminhadas para o Tribunal de Contas. Antes, o meu colega Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? Tirar uma dúvida, secretário, boa tarde. O meio digital é uma solução, mas ele pode ser um problema a partir do momento que não funciona ou que as pessoas não têm acesso. Eu, por exemplo, ontem à tarde, fiquei boa parte da tarde sem acessar a internet porque ela não estava disponível. Enfim, a Prefeitura em algum momento ofereceu
a forma mais convencional, por exemplo, em papel, cópias de lições para que os alunos pudessem ter acesso? Ou pretende fazer isso ou não? É uma boa questão. Sim, as escolas, quando enviaram conteúdos para os alunos, enviaram das mais diversas formas. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, por outras plataformas gratuitas, mas também fizeram entrega, muitas vezes, quando os alunos foram às escolas, ou as famílias foram às escolas buscar alimentos, fizeram entrega de algum material escrito. A plataforma que nós colocamos à disposição não é uma plataforma que prevê a aula sincrônica, quer dizer, a pessoa está falando e o aluno está ouvindo. Ela prevê uma atividade, uma relação assíncrona. Portanto, o professor manda o conteúdo, manda a atividade, o aluno executa e devolve via plataforma no momento em que ele quiser, e essa atividade, então, é avaliada pelo professor, ela é colocada na plataforma e a família pode visualizar essa plataforma. Justamente porque nós sabemos que o meio virtual muitas vezes não funciona. E se fosse sincrônica, dependeria de uma banda muito alta, às quais os nossos alunos não têm acesso. Portanto, nós estamos fazendo uma atividade assíncrona e ela vai ser verificada, como eu mencionei, turma a turma. A turma que não conseguir essa totalização, ela vai receber essa aula presencialmente na escola. Temos condições de fazer essa recuperação, as famílias podem ficar tranquilas. Mesmo que nós voltemos em outubro, nós podemos terminar os 800 horas lá no ano que vem. Nós já fizemos isso outros anos e não é um problema fazer essa recuperação. E é preciso garantir, o 2020 não será perdido e nós não vamos fazer de conta que demos aula sem termos dado realmente uma aula com o vínculo entre o professor e o aluno. Pois secretário, é justamente isso, né? Eu tenho a sensação, assim, me permite toda a transparência, mas é o questionamento que nos fazem também. A gente observa... Tantas coisas correram de maneira tão rápida nesse período da pandemia, como, por exemplo, houve muita agilidade em diversos setores, mas a sensação que a gente tem, vendo os problemas de Porto Alegre, vendo os problemas do Estado, foram dois setores que não andaram no ritmo ideal, porque é impossível, começamos com a pandemia, já no início do ano já se sabia que estava chegando aqui o vírus, quer dizer, ainda ali em final de dezembro. Quer dizer, nós estamos em julho indo para agosto e tem alunos tanto da rede municipal em Porto Alegre quanto da rede estadual que não tem aula e ainda está sendo feito, ainda está sendo analisado, quer dizer, a impressão que dá é que foram, tanto no estado quanto no município, foi algo que não se olhou com o devido olhar que deveria ter se dado, secretário. André, eu discordo da sua avaliação. Não tínhamos a perspectiva... Minha e das pessoas que me questionam sobre isso e que opinam. Também delas, eu discordo. Eu não acho que nós tínhamos... ninguém tinha perspectiva de quanto tempo a pandemia ia nos impedir o acesso à aula. Nenhum país tinha isso. Ninguém sabia como funcionaria. Então, claro, nós tratamos, e veja, nós estávamos entrando esse ano ainda recuperando greve de 2018. Portanto, em março, nós estávamos começando as aulas presenciais. Assim que nós começamos, já tínhamos a perspectiva de colocar essa plataforma. Essa plataforma estava prevista para funcionar na presencialidade. Quando nós, então, percebemos que isso poderia demorar mais tempo, nós implementamos na plataforma uma modalidade para a conexão entre o professor e o aluno. Mas eu quero dizer o seguinte, que em nenhum lugar que se fez adaptação à aula virtual, exceto para adultos, isso funcionou tão rapidamente e funcionou perfeitamente. A educação, sobretudo a educação básica, é uma experiência imersiva, é uma experiência na escola. Então, nós temos que ter a dimensão que o que nós estamos fazendo, sobretudo nas escolas, em que nós alcançamos alunos que estão em situações, às vezes, em áreas vulneráveis, que não têm acesso à internet, é uma situação paliativa. E ela tem que ser vista como paliativa. Nós não vamos tratar como uma solução que pode abranger a todos e não vamos negar a esses alunos que não têm esse acesso o ensino presencial. Como eu acho também que todas as soluções que foram dadas na educação básica precisam considerar uma recuperação de conteúdo quando voltarem à presencialidade, mesmo em escolas que deram acesso logo, muito rapidamente aos alunos, porque eles têm acesso à internet. Secretário, o Tribunal de Contas deu um prazo que termina quando que a Prefeitura tem que apresentar esses dois sobre a alimentação e sobre o plano de ensino? Qual é o prazo que tem a Prefeitura? O que não chegou são prazos de 5 dias.
prazo de 15 dias, mas o que eles pedem para fazer, nós já estamos fazendo. Certo. Então, eu posso responder, como estamos respondendo, imediatamente. Nós já estamos distribuindo alimentos. O que eu disse no início da nossa conversa era isso. Se o TCE tem uma outra sugestão, talvez ele deveria se colocar como executivo. Cabe ao executivo fazer. E os órgãos de controle fazer esse controle, mas eles têm que nos deixar trabalhar, executar, fazer a tarefa que estamos fazendo. Tá certo. E estamos explicando da melhor maneira que nós podemos explicar. Se não está satisfatório, pergunte de novo, como perguntaram. Vamos responder, temos respostas a dar e estamos fazendo. O volume que eu lhe coloquei aqui chega a 800 toneladas que a educação distribuiu. E é importante mencionar, André, nós alimentamos as crianças individualmente nas escolas. Quando nós distribuímos comida para as famílias, nós não damos gramas de comida, nós damos quilos de comida. E, portanto, é muito diferente. A educação não tem aqui a tarefa de suprir a alimentação da população, que isso é mais assistência social. Nós fazemos a nossa relação com as crianças. E é isso que nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível, nessas condições, mas com esses números que eu apresentei. Bom, a gente vai continuar acompanhando e, de qualquer forma, estamos sempre à disposição da Secretaria Municipal de Educação aqui de Porto Alegre para qualquer coisa que necessite também nesse momento aí de pandemia. Secretário Adriano de Brito, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, André. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. 12h21. Eu lembrei agora uma das alternativas em Portugal, por exemplo, o presidente português foi para a televisão para dar aula. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A TV educativa nossa, eu creio que ela poderia ser mais utilizada ainda para que tenha acesso às crianças, né? Mas é incrível de ver a imagem do presidente dando aula e explicando o porquê de toda a situação em plena pandemia. 12h22. Olha só, ainda hoje a gente vai mostrar o resultado da intolerância, uma família abalada, destruída, um crime brutal. Esse homem que vocês estão vendo em plena pandemia arrumou um bico, ajudar a entrega de gás. Isso aconteceu no sul do estado. A gente mostrou aqui a história desse homem, que o caminhão onde ele estava atropelou uma menina de 7 anos. Desceram ele e o motorista para auxiliar, apavorados. E aí o que aconteceu? O povo resolveu linchar os dois. Tentaram correr. Este auxiliar foi morto pelo irmão da menina que foi atropelada. E a menina está bem, ela foi para o hospital encaminhada, mas ela está bem. Agora a justiça, com as próprias mãos, o rapaz de 18 anos que já tinha uma ficha, pois agora a viúva, né, desse homem aí falou e da família, né, nessa situação vai estar como? Imagina uma pessoa que foi linchada e deixa aí 3 filhos, a mulher que está grávida. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e o relato desta mulher. 12h23, eu tenho um recado para vocês. É claro que você já conhece o Sedavan Xarope, especialista no tratamento da tosse que ajuda a eliminar a secreção e diminui a irritação na garganta. O que você ainda não sabe é que agora chegou o Sedavan Muki, o mais novo integrante da família Sedavan. Sedavan Muki é um comprimido efervescente de acetilcisteína com vitamina C, que ajuda a dissolver o muco, auxilia na redução da secreção das vias respiratórias e ainda tem ação antioxidante e propriedades anti-inflamatórias. Preste atenção, Sedavan Muki é a única acetilcisteína efervescente que possui vitamina C e que dissolve em até 1 minuto. E mais, tem um agradável sabor amora. Você precisa conhecer. Você encontra Sedavan Muki nas principais farmácias do Brasil. Sedavan Muki, a única acetilcisteína com vitamina C. E com essas baixas temperaturas tem que tomar vitamina mesmo. Olha só a temperatura que chegou em Quaraí, menos 3,9 graus, praticamente 4 graus abaixo de zero. Está na hora da gente falar da previsão do tempo. A dama do gelo chegando, Estel Cias. E aí, Estel, quantas temperaturas negativas? Pelo menos 7 cidades aqui do estado. Olha, mais antes, deve ter umas 20 cidades. A gente já chegou a ter 60 num dia mais gelado, ali no começo de julho. 60 cidades. Com marcas abaixo de zero.
Então, assim, o frio hoje ele não é tão generalizado, mas é muito significativo. Até peguei minhas anotações aqui, realmente, Quaraí, 3 graus e 9 décimos negativos, mas tivemos temperatura abaixo de zero. Livramento, Santa Rosa, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Alegrete, Aceguá. Então, são várias regiões ausentes, Caxias do Sul. Temos aqui imagens de Livramento, olha a geada sobre o carro aqui, tudo congelado, porque não tem jeito com temperatura tão baixa. O gramado todo coberto aí por esse tapete branco, que é essa nossa imagem típica de inverno aqui no Rio Grande do Sul. A geada vem com ou sem umidade, Stael? Precisa de ar seco, porque na verdade a umidade ela está presente na atmosfera, a gente não enxerga, sim, né? sim. Então, mas está com umidade alta, pode mesmo assim? Não, ainda é mais difícil. O ar tem que estar seco, o céu tem que estar claro, mas a umidade... A pouca umidade que resta, ela passa do estado de vapor para gelo direto e aí nós temos o fenômeno da geada acontecendo. Então é necessário o ar muito seco que provoca esse congelamento aí muito rápido da superfície. E aí essas imagens aí que a gente tem de norte a sul do estado com a ocorrência da geada hoje cedo. E uma camada espessa, né? Uma camada espessa, sim. Por aquilo que eu sempre falo, porque quando a gente fala na temperatura é 1,5 metro da superfície, né? Principalmente nessas áreas de relva, que a gente diz que é justamente na grama, nas lavouras, a temperatura tem um decréscimo de 3, 4 graus. Então, se no termômetro é -1, na superfície é -5, aproximadamente. Então, é bem mais frio e por isso a gente tem esse fenômeno. Canguçu, na zona sul do estado, que também teve temperatura negativa, marcas de 2, 3 graus negativos na zona sul. Nossa! Até a superfície da água congelou mesmo. E ele batendo, ó, até que conseguiu quebrar. Mas de luva, né? Também não é bobo. Agora, Stael, explica pra gente, quanto que foi em Livramento a temperatura? Em Livramento não, em... Quaraí, 3 graus e 9 décimos negativos. Tá, mas aí em Quaraí, que isso é na fronteira oeste ali. Agora, nos campos de cima da serra, a gente não teve temperatura tão baixa assim, vou olhar né? aqui, a gente teve em ausentes temperatura de 1,5 graus. Por que isso acontece? O frio, a massa de ar polar, ela avança pelo Uruguai e Argentina. Então, o primeiro dia de frio, as menores marcas geralmente acontecem lá na fronteira oeste. O núcleo, a parte mais forte dessa massa de ar polar, hoje está lá. Agora, a próxima madrugada, a parte mais forte estará justamente entre a Grande Porto Alegre, Aparados, região da Serra. Então, amanhã, as menores marcas vão acontecer na Serra, nos Aparados, inclusive aqui na Grande Porto Alegre. Hoje, tivemos 3 graus e 1 décimo lá em Novo Hamburgo. Amanhã poderemos ter temperatura ainda mais baixa. Hoje já teve geada na Grande Porto Alegre. Ó o Glauco. Ô André, eu queria saber da Stael como é que é essa questão da sensação térmica, tá? Porque eu não sei quanto baixa a temperatura, mas quando tem aquele ventinho, por exemplo, agora começou a bater um vento que não tinha antes, me parece. Olha a moto aí, eu não estou nem sentindo mais para falar direito, Stael. Não a tá sensação térmica. A sensação térmica ela tem o efeito de roubar calor do nosso corpo. Então, quando a gente está exposto ao ar livre, em ambientes fechados não, né? Mas ao ar livre, se tiver rajadas de vento, não precisa ser vento forte, pode ser 10, 20 km por hora, a sensação de frio acaba sendo maior. Geralmente, quando a temperatura está abaixo de 10 graus, qualquer vento, qualquer rajada de vento reduz muito a sensação térmica. Bom, então amanhã a gente vai ter mais frio ainda lá para Caxias do Sul, Com certeza. E o nosso amigo Fadanelli está tremendo de frio já hoje. Imagina amanhã, Fadanelli. Pula aí, Sem Fadanelli. luva. Tem sol. Tá lagarteando pelo menos. Olha, boa tarde para vocês, boa tarde para nossa Dama do Gelo. Gostei desse apelido, André. Interessante esse apelido. Isso, boa. Olha só, Caxias hoje amanheceu com 2 décimos negativo, fez realmente muito frio. A gente tinha neblina bem densa hoje pela manhã e também teve geada por aqui. Aí, é claro, o dia vai amanhecendo, o sol aparecendo, a temperatura vai subindo. Mas aí eu tenho para falar para vocês é o seguinte, o sol apareceu, mas a temperatura não subiu muito não. Nesse momento faz 7 graus aqui em Caxias do Sul, mas a sensação térmica, assim como o Glauco perguntou, aqui é de 5 graus. Tem um vento forte aqui nas minhas costas, então a gente sente, né, muito mais frio do que a temperatura está realmente nesse momento, né, que é de 7 graus. Então hoje nem com sol a gente consegue se esquentar muito aqui em Caxias não. Desafio para o Fadanelli, amanhã vai ter mais frio amanhã em Caxias. Tem que achar a torneira congelada de qualquer jeito.
É o desafio. Vou atrás, André. É o desafio amanhã. Tem que encontrar essa torneira congelada. Então, quer dizer, o frio amanhã vai estar mais para metade norte do estado. Exatamente. Então, lá na região da Serra, lá em Caxias do Sul, a temperatura pode ficar talvez 1, 2 graus abaixo de zero. Aparados e Campos de Cima da Serra, 3 a 4 graus abaixo de zero. Geada mais ampla em toda a região. Então, nós devemos ter o frio mais forte. E aqui na Grande Porto Alegre, região do Vale dos Sinos, com temperatura perto de zero e geada mais significativa. Amanhã? Amanhã. É. E a hora do mais frio é quando o sol começa a aparecer, né, Sim, Estel? imediatamente antes. Tá? Tem a noite inteira a temperatura caindo. Na medida em que o sol aparece, já começa a subir novamente. Mas então, até ali por volta das 6h30 da manhã, é geralmente o período mais frio nessa época. E a geada vem nesse horário mais pro amanhecer, né? Depende. Se o frio é mais forte, por exemplo, acredito que hoje à noite, como o ar gelado mais seco vai acontecer justamente nessas horas da serra, pode ser que a geada se forme mais cedo do que então normal. vou ter que madrugar para ver o gelo amanhã. Então. Certamente. Vamos para a previsão, então, Estel. Vamos para a previsão. Então, hoje à tarde, como o Fadanelli já relatou muito bem, a temperatura sobe pouco. Hoje teremos uma tarde de frio e justamente nessa região da serra, onde a parte mais forte dessa massa de ar polar ainda está avançando, a máxima não deve passar muito justamente dos 9 graus lá em Cambará, também em Caxias do Sul. Aqui em Novo Hamburgo, 13 graus apenas hoje à tarde. Santa Maria, que também começou com temperatura perto de zero, máxima de 11. Santa Rosa, 13 graus. Pelotas, Zona Sul, aí também com 11 graus. E lá Uruguaiana também. Então, a tarde é fria em todo o Rio Grande do Sul, antecipando mais uma noite que será gelada. Indo para a previsão de 4 dias aí para frente, a gente consegue ver a grande virada que vai acontecer. Aqui, região metropolitana, Porto Alegre, hoje teve 4 graus e 9 décimos, amanhã vai para 3 a temperatura na capital. Alguns bairros da Zona Sul podem ter temperatura menor. Agora vejam aqui a mudança. Sábado a gente já deve ter 22 e no domingo salta para 29. O quê? 29 graus no domingo. Não creio nisso. Voltou o veranico de julho? Vai voltar agora, agosto. Agosto já? Agosto, o mês de agosto começa já sob influência de um bloqueio atmosférico e vento norte. Nós tivemos aqui para mostrar aqui o vento norte, justamente para mostrar a trajetória desse vento, que será importante no mês de agosto. Nos primeiros 7 dias, pelo menos, nós devemos ter essa trajetória. O vento norte desde o Paraguai, passando pelo centro-norte da Argentina e fazendo aquela curva aqui em direção ao Uruguai. Isso aqui deve durar pelo menos uns 6, 7 dias ou até mais. E sem chuva. Na sexta-feira a gente pode ter alguma instabilidade passageira. Mas do fim de semana em diante, na primeira semana do mês de agosto, essa é a condição que a gente deve ter predominando. E vai ter chuva, então, a gente no Uruguai ali vai ter chuva? Sexta-feira pode ter alguma chuva passageira, nada significativo. Nessa sexta, o último dia do mês de julho. Agora, agosto, a gente vai ter um novo bloqueio atmosférico. Essa é a previsão de instabilidade. Aqui, pegando aqui o nordeste da Argentina e parte mais da metade norte do Rio Grande do Sul. Sexta-feira, julho se despede úmido com instabilidade, mas agosto é bloqueio e um novo veranico. Stael, aquela nuvem de gafanhotos, Sim. A primeira praticamente debelada, né? Sim. Pelo que a gente acompanhou. Mas que história é essa de mais 2 nuvens de gafanhotos chegando na Argentina? Sim, elas estão bem ao norte, ainda próximas do Paraguai. Essas nuvens têm se formado lá no Paraguai. E aí, com essa trajetória, primeiro, com essa persistência de muitos dias seguidos de tempo seco, temperatura alta, que são as condições favoráveis, né, ao deslocamento dessa nuvem. E ainda com essa trajetória do vento, mais uma situação de monitoramento e de risco novamente para o Uruguai, Argentina e talvez até mesmo Rio Grande do Sul. Até porque esse período agora que vem pela frente é um pouco mais longo de tempo seco e temperatura alta. A gente teve lá em maio períodos mais curtos, mas agora a gente deve ter um período mais longo. Só rápido para encerrar, essa nuvem de gafanhotos que, tudo bem, para eles é mais comum, Sim. mas tem algo errado nisso daí, né? Eles devem estar fazendo alguma pesquisa para identificar o porquê tantas nuvens tão grandes assim, e que essa que está chegando é o dobro da que tinha, né? Sim, é 40 quilômetros quadrados. Sim, é eles devem estar assustador. fazendo alguma análise... É, algum desequilíbrio, certamente. Um desequilíbrio, né? Mas antes de finalizar, para provar para o Glauco que o Glauco está enganado sobre a torneira congelada, tem uma imagem para te mostrar, André, lá de Morro Redondo. Que o Leandro Corrêa nos mandou.
Lá em Morredondo, olha a imagem. Não conseguiam tirar a Deu água da pra torneira ti, hoje cedo em Glauco Morredondo, Pazza. na zona sul do estado. Olha aí, ó. Mais uma imagem, viu, Glauco? Pra tu Olha, não olha duvidar. só, eu estava olhando essa imagem antes, eu acho que o pessoal fez na ilha de edição. Eles conseguiram pegar uma outra Tira o Glauco, imagem. tira o Glauco. Não, ele não adianta. Ele Não. tem que, a gente vai levar o Glauco Isso. em loco para ver. Exatamente, Ah, acho que vai ser o único a gente vai jeito deixar ele a dele madrugada acreditar. inteira de plantão ali do lado da torneira, aí ele vai se convencer. Vai ter Nem que tomar na geladeira picolé congela amanhã tanto cedo. assim. Mas em Morro Redondo, Morro Redondo, lá, zona sul do estado, da minha cidade, né? Minha cidade de Natal. O senhor Leandro Corrêa mandou hoje Que cedo essa legal. imagem para mim. Estava congelado aqui também. Tem uma outra imagem muito bonita também que ele mandou da propriedade dele lá. O campo também todo coberto de geada, porque a temperatura em Morro Redondo, ele até mediu, ele tem um termômetro lá, mediu 2 graus abaixo de zero. Nossa. Veja, olha que bela imagem da geada lá em Morro Redondo. Bah. Imagem do seu Leandro Corrêa. Então tá, tem que levar para Morro Redondo o nosso amigo Glauco Pazza para ver se convence. conhecer as belezas de Então Morro tá. Redondo e as torneiras congeladas do inverno. É isso aí. Então tá. Quando é que a gente se vê de novo? Segunda-feira estamos aqui. Segunda-feira, até segunda-feira, Até lá. então. A dama do gelo. Aí vai ser do calor. Aí é dando calor. Obrigado, Estael Cias. Muito bem, 12h e 35 minutos. E olha só, atenção para o flagrante, um flagrante de um acidente grave no norte do estado. O Glauco nos traz os detalhes desse gravíssimo acidente que aconteceu na manhã de ontem, abaixo de chuva, né, Glauco? Isso mesmo, foi em Miraguaí, você vê aí na imagem, né? Uma imagem que explica, mas não justifica, né? Por que ele estava tão próximo ao meio-fio ali daquele canteiro, mas enfim, ele perdeu o controle. É preciso se averiguar o que aconteceu exatamente, mas o desfecho foi trágico. O condutor, Rodrigo Steffens, de 32 anos, morreu depois deste acidente aí no canteiro central de uma avenida lá no centro de Miraguaí. As câmeras de vídeo monitoramento e de uma empresa registraram justamente o momento em que aconteceu este acidente, que ele se chocou depois contra um poste da iluminação pública. O SAMU, André, chegou a prestar o atendimento, socorro, mas o condutor morreu a caminho do hospital. Como você falou, aconteceu às 11h30 da manhã, um acidente, ou seja, não tinha dificuldade de visibilidade. É verdade que estava molhada a pista, mas enfim, uma tragédia, né, que aconteceu em Miraguaí. Tu viu Não, ele foi direto no poste agora. Ele se desequilibrou mais pelo susto, eu acho, né, Glauco? Porque tu vê, ele põe o pé esquerdo. Foi a hora que ele baixou o pé esquerdo. Me ajudem aqui os nossos colegas motoqueiros, Léo. É a hora que ele tirou o pé, aí ó, que ele botou para fora e ele desequilibrou, porque eu acho que o pé bateu no meio-fio, não foi? O pé bateu no meio-fio. E aí ele desequilibrou. Mas é muita fatalidade, né, André? Muita coisa acumulada ali, né? Tinha toda a pista livre praticamente, tinha carro estacionado, mas tinha toda a pista. Tu vê, né? tu vê que ele fez uma curva à direita, né? Ele tá vindo... Ele abriu muito, né? Ele abriu muito. E aí, ó, quer ver? A gente vai mostrar aqui, ó. A hora que ele põe o pé, isso aqui, ó. Ele tirou o pé e nessa de tirar o pé ele se desequilibrou. Talvez para olhar, para ver onde é que estava o meio-fio. E, infelizmente, uma tragédia. Ele estava bem correndo também, eu acho, né? Uma velocidade mais rápida. Agora é um perigo, né? É um perigo, infelizmente. O que a gente vê... Eu acho que ele é motoboy, é? Ele é motoboy? Ele estava com uma caixa Parece ali. o baú ali, né? É, parece o baú. Olha, a gente pede para os nossos amigos motoqueiros que tenham muito cuidado, porque eu vou te dizer, tem cada figura que a gente se assusta. Eu já tô, cansado de dirigir e levo um susto porque surgem não sei da onde. É uma coisa E não impressionante. adianta, na motocicleta o condutor acaba sendo para-choque. Infelizmente é isso que acontece. Agora a gente vai mostrar um outro flagrante. Atenção, roubo de veículo lá em Cruz Alta. É isso, Glauco? Isso mesmo. Você vai ver nas imagens, o André, que a gente vai mostrar logo em seguida, a ação truculenta, inclusive, do criminoso. Chegou perto do carro onde uma mulher estava entrando. Na verdade, ela chegou a entrar no carro e depois foi flagrada, foi abordada, digamos assim, por este elemento, que fez ela sair do carro, não conseguia sair com o carro, porque provavelmente era um carro automático, enfim. A gente vai mostrar em seguida as imagens deste caso que aconteceu em Cruz Alta. Que coisa séria. Não, e como ladrão de carro, muitos não sabem dirigir carro automático. Não verdade. é a primeira vez, e não, toda hora acontece isso. Chegam a abandonar porque não conseguem dominar. André, o problema é você pegar um assaltante desses nervoso, às vezes sob efeito de droga, né? E ele se irritar com a situação
e fazer coisa pior, né? Bom, daqui a pouco a gente mostra então, né, esse flagrante do roubo de carro. Agora, 12h39. Daqui a pouco a gente volta. Glauco, você vai ver ainda hoje a dor de uma família. Daquele homem que foi linchado por moradores de Rio Grande da semana passada. Ele era ajudante, né, de um caminhão que distribuía gás. O caminhão atropelou uma menina de 7 anos. A menina também não foi nada grave. E eles estavam prestando socorro para a menina quando começou a confusão. E eles foram agredidos. E o irmão desta menina, que tem uma ficha bastante extensa, 18 anos, mas enquanto adolescente também cometeu crimes. E aí ele pegou o revólver, o que fazia, né, com o revólver, já começa por aí, e matou este trabalhador. Deixou 3 filhos, a mulher que está grávida, uma pessoa que se dedicava inclusive para projetos ligados a esporte que promoviam a paz. Vejam a ironia, né? Vejam a ironia. O depoimento da mulher dele é muito triste. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Isso aconteceu, como eu disse, na semana passada em Rio Grande, no sul do estado. Olha só, a gente passou por meses aí bem complicados, de muita insegurança e apreensão por conta da pandemia do coronavírus, né? Mas agora a gente precisa se preparar para a retomada das atividades. Nós precisamos voltar com segurança, com cuidado redobrado e seguindo todas as orientações de prevenção. Vai sair de casa? Coloca a máscara. Ela é muito importante para proteger você e as outras pessoas. E é claro, a recomendação de lavar sempre as mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use o álcool em gel. Continuamente. Use, é necessário, é fundamental. Manter a distância na hora de conversar com as pessoas, uma distância de pelo menos aí 2 metros. Higienizar sempre o seu material de trabalho, né? O telefone, a mesa, a caneta. Não compartilhar objetos de uso pessoal, isso é importante também. Seguindo essas orientações, a gente diminui as chances de contágio e pode ver esse nosso Brasil crescer de novo. Para retomar, o cuidado tem que continuar, né? O vírus não foi embora, ele continua circulando. O Brasil se prepara junto com você. Dado o recado, muito bem, 12h42. Olha só, o Guilherme Fadanelli tem informações sobre um caso trágico. Morreu a 5ª pessoa da mesma família por coronavírus lá na região da Serra. Fadanelli, explica pra gente como é que foi esse caso aí, que também era uma família que cuidava dos pais, né, que eram idosos, e aí o vírus se espalhou pela família. Exatamente, André. Francisco Padilha, de 59 anos, morreu nesta madrugada. Ele estava internado há cerca de 2 semanas na UTI em estado grave no hospital de Gramado por complicações causadas pela Covid-19. Como tu disse, André, os familiares acabaram indo até a casa dos pais em São José dos Ausentes, no interior de Ausentes, e a suspeita é que uma dessas pessoas estivessem contaminadas com o vírus e acabou se espalhando por toda a família. Ao todo, 12 pessoas foram contaminadas pela Covid-19. No caso do Francisco, se chegou a fazer uma tentativa de transfusão de plasma, mas a gente não conseguiu confirmar com o hospital se isso realmente chegou a ser feito. Agora, o que se sabe é que ele era uma pessoa muito conhecida lá na comunidade de Gramado, Canela, ali na região das Hortênsias. Começou a carreira como garçom e depois foi evoluindo até conseguir abrir o seu próprio restaurante. Ele chegou a ser também presidente do Sinditur, o sindicato que representa os bares, hotéis, restaurantes lá da região, entre os anos de 2010 e 2013. Inclusive, o Sinditur lamentou a morte e destacou também a importância do trabalho de Padilha à frente da entidade. Essa, como tu disse, André, é a 5ª morte dessa família em cerca de 2 semanas pela Covid-19, realmente uma tragédia para essa família. Agora, o Francisco era o que estava no hospital, né, André, que a gente até falou semana passada. Sim. Era aquele que ainda estava no hospital, né, tentando passar por essa Covid. Mas a família tinha alguma comorbidade em comum? Qual foi, assim, a causa que levou esses 5 integrantes a morrerem?
Olha, a gente até conversou com uma familiar, né, e ela nos explicou, na verdade, que os avós, por exemplo, não tinham doenças crônicas, dificilmente ficavam doentes e que realmente foi uma surpresa a evolução desse caso. Então, a gente acredita, né, André, pelo que se conseguiu apurar até então, que, na verdade, o vírus foi ficando cada vez mais forte, né, no organismo dessas pessoas atingidas, até porque começou com aqueles sintomas que a gente já conhece, aqueles sintomas leves, né, e o quadro foi evoluindo ao longo de 1, 2 semanas, dependendo de cada caso. Muito bem. Obrigado, Fadanelli, pelas explicações. Tu vê, esse caso aí é o casal de idosos e os filhos se revezavam. Claro que há situações que a gente compreende que os idosos não podem ficar sozinhos, mas o quanto que mesmo assim é a importância, né, do distanciamento, aqueles cuidados todos básicos. E aí tem um outro detalhe importante, que é a carga viral que a gente recebe, né? Então, por isso, a gente mantendo sempre a higienização, com o risco do contato com o vírus, se a carga viral for baixa, a reação é uma. Se for mais alta, a reação é outra. A gente não sabe como que foi neste caso, mas 5 integrantes da mesma família. Muito bem, 12h45, vamos àquele caso do homem que foi linchado por moradores lá de Rio Grande na semana passada. Pois é, ele era ajudante, né, de um caminhão de gás que atropelou uma criança e quando eles desceram para socorrer a menina, eles foram espancados, né, por populares. E um deles, esse ajudante, foi morto a tiros pelo irmão da criança. O colega Lucas Abate conversou com a viúva, que está grávida. Estas imagens são do dia da tragédia. O caminhão de gás foi saqueado logo após o atropelamento acidental de uma criança. As câmeras não mostram os moradores revoltados que perseguiram o motorista e o auxiliar minutos antes. A viúva do ajudante do caminhão, de 41 anos, Márcio André da Conceição Loureiro, prefere não mostrar o rosto. Grávida de 7 meses da segunda filha, agora enfrenta a morte brutal do companheiro. Eu estou tentando ser forte, porque eu tenho uma guriazinha de 2 anos e meio e tenho mais uma que está na barriga, então eu tenho que ser forte, né? Agora depende de mim, né? Tiraram ele da gente, mas eu estou lidando com a situação. Márcio estava na carona de um caminhão de gás na última quarta-feira. O motorista perdeu o controle e acabou atropelando uma menina de 7 anos de idade. Os dois desceram do veículo para prestar socorro à criança, que não se feriu com gravidade. Foi nesse momento que moradores começaram a agredi-los. O motorista conseguiu fugir. Já Márcio foi perseguido e morto pelo irmão da criança. E nesse momento veio um elemento armado na direção dele e perseguiu ele. E acabou atingindo ele com alguns disparos numa rua próxima ali, e ele veio a óbito no local, né? O outro ocupante do veículo, que tinha saído para pedir auxílio, fugiu por um outro caminho, e depois veio a polícia prestar declarações. O atirador preso é Fabian Lua Carvalho Tavares, de 18 anos. Ele é irmão da menina atropelada. Segundo a decisão que decretou a prisão, ele possui condenação definitiva por ato infracional equiparado a homicídio qualificado, respondendo ainda a outros 2 procedimentos, também por atos infracionais equiparados a homicídios qualificados. Os crimes aconteceram quando Fabian era adolescente e, por isso, é considerado primário. Além do assassinato, a polícia ainda investiga os moradores que se aproveitaram da situação para saquear o caminhão de gás. Eu não consigo ter raiva dele, eu não consigo ter nenhum tipo de revolta, porque eu me coloco assim, eu me coloco no lugar de uma da mãe, a mãe sofrendo por filho, vai estar preso por saber, e eu coloco na mão de Deus, sabe? Márcio tinha outros 2 filhos de outro casamento. Os sonhos da família ficaram para trás. Que a gente tinha nossas filhas, o sonho dele era... Ele falava muito nos 15 anos da filha deles. Era ver os 15 anos da filha deles. Pois é. 3 homicídios cometidos quando o assassino era adolescente. 3. E agora, já maior de idade, né, cometeu o 4º, né? Para ele, parece que foi muito simples, né? Agora, com um histórico desse, gente... Vamos parar e vamos pensar, vamos refletir. Como lidar com indivíduos tão jovens que já são capazes de crimes brutais como esse? Eu vou conversar agora com o promotor, doutor Eugênio Paes Amorim.
Fazer o que num caso desses, hein, doutor Amorim? Boa tarde, o senhor me escuta bem? Boa tarde, André. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. E aí, num caso desses, o que se faz? A pergunta que as pessoas assim perguntam, tem solução? O que fazer com uma criança dessas? A questão é a seguinte, né? Nós já debatemos isso há muitos anos. A maioridade penal no Brasil, ela é uma vergonha. Deveria ser quanto? Não deveria ser quanto. Deveria ser, independentemente da idade, crime de sangue vai preso. Como é na Inglaterra, como é em alguns estados dos Estados Unidos. Aí estão discutindo se vai baixar para 16. Faz baixar para diferença. 16, vai ter o cara de 15 que vai cometer o crime. Baixar para 14, vai ter o de 13. O que tem que acontecer é o seguinte, não tem que reduzir a maioridade penal. Tem que quebrar a regra para colocar na cadeia, a cumprir pena com o maior, quem praticar crime grave. Muito grave. Só isso. Simples. Esse rapaz, se ele é punido pelos 3 homicídios que ele já praticou, ele pega uma pena mínima de 36 anos. Ele tinha que cumprir, no mínimo, uns 12 anos. Ou seja, ele agora estava preso. Esse rapaz não estava morto. É simples, as pessoas não entendem isso. E por que, doutora? Falando que prisão não recupera. Se tivesse preso, não tinha matado. Simples. Não, se estivesse preso e produzindo, né, pagando a sua própria conta, que essa é uma proposta, inclusive, do governo agora, de que o próprio preso trabalhe, né, e pague a conta, que não é baixa, cerca aí de R$ 2.500 por mês. Agora, nesse caso aí, doutora Amorim, isso se transforma num estímulo para esses jovens envolvidos com drogas. Ele, com 18 anos, ali estava armado, quer dizer, com uma arma na mão, e que matou, né? Assim, como se para ele era o 4º crime, quer dizer, né? Já normal para ele. A questão é a seguinte, ó, esse tipo de fato serve para desmentir os chamados garantistas, os chamados defensores da infância e da juventude, que mentem. E essa é a palavra, eu vou repetir soletrado. Mentem para a população que o menor é punido como maior ou até mais gravemente. É mentira. O camarada praticou 3 homicídios e estava solto. E tem lei para deixar ele preso só há 3 anos. Ou seja, se ele praticou... essa é a questão, André. Se ele praticar 2 homicídios ou 20, é a mesma coisa. Quer dizer, a lei é completamente fora do mínimo senso. E por que mudar isso é tão difícil, hein, promotor? Porque o Brasil, infelizmente, o nosso país, ele tem uma casta de doutrinadores, de legisladores, defensores, de pessoas do ramo do direito. Mas se fossem só os advogados, não haveria problema. Mas é dentro das instituições todas, dentro da academia, gente que precisa ser investigada pela psiquiatria, gente que possivelmente tem problemas de algum transtorno, porque gosta de bandido. Aí o cara desse vai preso, vem lá uma juíza da execução e diz assim, em o induto, a tornozeleira humanitária, vamos soltar o coitadinho. O humanitário tem que ser com aquela mulher grávida que está ali, perdeu o marido e está trabalhando. E nesses ninguém pensa. O nosso país não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É impossível. Agora estão fazendo um Código de Processo Penal em Brasília que só piora as coisas. Parece que eles não enxergam o que está acontecendo nas ruas. Todo mundo andando no seu carrinho blindado, todo mundo no seu condomíniozinho de rico, todo mundo perfumado. Eles não vão lá dentro do Cedro. Esse bairro é conhecido como Cedro. Eu nasci perto desse local onde aconteceu esse crime aí. Nasci a 2, 3 ruas dessa aí. Tá? E estou aqui, sou promotor, não sou criminoso. Tá? Esse bairro, a maioria das pessoas é honesta e trabalhadora, apesar da questão do saque do caminhão. Né? Mas ninguém se preocupa, é um incentivo. Se os caras saqueiam a Petrobras, por que não vão saquear um caminhão de gás? Tem esse lado também, né? Agora, quando eu falei defensor, eu não sei se o senhor entendeu que eu me referi a advogado, não. Eu digo os defensores justamente que o menor tem que ficar solto, né? Depois de cometer um crime, que é o que, na verdade, isso que acontece. Agora, qual seria o mundo ideal, hein, promotor? O mundo ideal era esse, que o pessoal fosse punido para aprender, para temer a lei. O direito penal tem que impor medo. O criminoso tem que ter medo. Ele tem que fazer o custo-benefício da ação dele e saber que vai dar prejuízo. Pararem de dizer que criminoso é vítima da sociedade. Quem é vítima são as pessoas
de bem que estão trabalhando e morrendo, né? E o cara com 4 homicídios, ele tem que ir para a cadeira elétrica, simples, pronto, vai cometer o 5º. Agora, o senhor como promotor, qual é a parte que o senhor faz no sentido de defender essas suas ideias, por exemplo? O senhor já chegou a ser chamado em alguma comissão lá em Brasília para ser ouvido sobre essa sua experiência com o menor infrator ou algo nesse sentido? Eu fui ouvido uma vez em Brasília acerca de um projeto lá do Grupo Paz, Novo Hamburgo, se não me engano. Havia muitos senadores, deputados, fui ouvido acerca do final do regime semiaberto. Fui ouvido, voltei para casa e aquilo nunca evoluiu, né? E na maioria dos casos eles ouvem para fazer reformas legais, reformas políticas, eles ouvem defensores públicos, eles ouvem advogados, eles ouvem juízes garantistas, ou seja, os garantistas que garantem a impunidade, e até mesmo promotores que enveredam para esse caminho. Eles não ouvem quem conhece a realidade. O Brasil é uma grande pantomima, o Brasil é um grande teatro de horror e de sangue. Muito bem. Doutor Paes, o senhor ficou muito tempo trabalhando no Vale dos Sinos, né? Soube agora que o senhor é de Rio Grande e agora o senhor atua onde? Eu, na verdade, preciso fazer uma observação. Eu nasci no BGV, no centro, mas eu me considero de São José do Norte, porque eu fui só para nascer. Certo. Que a cidade é ao lado onde eu me criei. Eu trabalhei 10 anos e meio em Novo Hamburgo. Isso. Estou há 11 anos no Tribunal do Júri em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, né? Muito bem. Promotor Eugênio Paes Amorim, muito obrigado pela conversa aí com a gente. Muito obrigado pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Disposição. Boa tarde. O assunto de fato ele é polêmico. Agora o fato é esse, né? Quem é que vai dar atenção agora para essa mulher grávida aí, em Glauco Paz, que ficou agora com 3 filhos para criar um quarto, né? Que não vai nem conhecer o pai. Filho que não vai conhecer o pai. Vai aparecer alguém para dar apoio a essa senhora? Oi? Vai sim. Muito bem, 12h56, a gente volta para aquele flagrante de roubo de veículo que aconteceu em Cruz Alta. A gente ficou devendo, o Glauco ficou de mostrar para a gente e agora vai mostrar a mulher descendo do carro aí, né, Glauco? Isso mesmo, e foi no meio da tarde desta terça-feira, a mulher disse que estava chegando na casa da filha quando foi abordada por esse homem aí. Foi no bairro São José, em Cruz Alta. Ele ameaçou, disse que iria atirar se ela não deixasse o carro. Ela tentou parar o veículo, inclusive desligá-lo, e não conseguiu porque o bandido praticamente tirou ela de dentro do carro e depois ele não conseguia sair com este veículo. Ele levou o que tinha dentro, a bolsa, cartões de crédito, dinheiro, telefone e mais óculos, pertences, enfim, da vítima. E este carro foi encontrado depois queimado, André. Mas o homem não foi localizado. Mas tá aí a imagem dele. Agora a gente tem que ficar de olho, né? O cara ali quietinho, se fazendo de coitadinho, foi lá e assaltou. Olha só, das mãos dos detentos para os estudantes, celulares apreendidos em presídio aqui do estado vão ser doados a alunos de escolas públicas de 3 cidades do litoral norte. O projeto piloto, que é em Osório, é do Ministério Público e pretende entregar os aparelhos em no máximo 2 semanas. Vejam só. O celular a serviço do crime está agora no conserto para virar ferramenta na educação. 120 aparelhos apreendidos na penitenciária de Osório, no litoral norte, passarão por reparos e serão doados a alunos da rede pública em vulnerabilidade social. Realizamos as apreensões, entregamos na Polícia Civil após passar o crivo da inteligência da SUSEP, para depois dar o destino ao judiciário, que depois eles quebram, né? Vai dar o destino correto através do judiciário. A iniciativa do Ministério Público Gaúcho será custeada por recursos da conta das penas alternativas, da Vara de Execuções Criminais. Nós vamos entregar para eles um kit, né, completo, com o celular, o carregador, o chip com internet e o termo de compromisso, para que façam um bom uso do aparelho. O projeto social Dejone Rambor, que dá aulas de jiu-jitsu para crianças carentes em Tramandaí, viabilizou os concertos junto a lojistas da cidade. Eles servirão para que esses alunos acessem o Google Class, já que todas as crianças, devido à pandemia, estão tendo aulas em casa. E muitas delas não estão tendo esse acesso a telefones, smartphones. O projeto é pioneiro no país e pode ser ampliado para outras regiões do estado. Uma solução criativa
que pode ajudar muitos estudantes a terem acesso às aulas virtuais. Só no primeiro semestre do ano, foram apreendidos 1.434 celulares em presídios gaúchos. Nós tínhamos o projeto Alquimia 1, que serviu então de inspiração, transformando o material que é de ilícito, né? E ele vai então para o ambiente escolar, onde vai ser muito melhor aproveitado. Muito bem, o SBT Rio Grande está terminando, mas amanhã a gente lê as participações de todos vocês no nosso Facebook sobre esta reportagem, né? Então, não esqueça, amanhã 11h40 e hoje às 7h20, a segunda edição com o Marcelo Chemalli. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.